Então, amores, amoras, agora estamos aqui ao vivo no YouTube com vocês, eu com Betty Có, minha amiga querida, que sempre está aqui disponível para trazer a sua energia, o seu amor, o seu carinho. A gente estava aqui numa conversa boa nos bastidores e a gente vai trazer para vocês também algumas coisinhas aí. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aqui no ao vivo, que estão conosco aqui já. Beth, querida, mais uma vez aqui. Você sabe que eu me sinto sempre muito honrada, assim, de você tirar esse tempo e manter a sua programação com a gente aqui ao longo desse ano inteiro, todos os meses, né? Às vezes a gente muda um dia, uma semana, mas você está sempre aqui com a gente. Então, eu, assim como toda a egrégora que a gente movimenta aqui nesse canal, somos realmente muito gratos a você e toda a equipe que também trabalha com você, né? Toda a sua egrégora. Bem-vinda, amiga. Obrigada, querida. Você sabe que é um prazer imenso estar aqui, né? Prazer imenso trazer toda essa egrégora que trabalha comigo, para juntar essa egrégora que trabalha com você, para que a gente possa, de alguma forma, fazer a diferença, né? Para que a gente possa estar sempre a serviço, que é Uhum. esse o nosso propósito. É isso mesmo, é isso mesmo. E também dar as boas-vindas a quem está chegando aqui com a gente, né? No ao vivo, a Aninha, que já está aqui Perfeito. conosco, bem-vinda. E olha, vocês que vão chegando já sabem, né? Já vai clicando aí no curtir, vai deixando seus comentários aí para ajudar, né? Contribuir, trazer a tua energia e contribuir para que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas, porque a nossa função aqui, minha e de Beth, é sempre buscar trazer gotas, pérolas de consciência, de sabedoria, de amor, desde as nossas experiências, desde aquilo que a gente entende como sendo a nossa verdade, que não é uma verdade absoluta, é só a nossa perspectiva das coisas, mas onde a gente acredita que a nossa perspectiva pode contribuir na vida de cada um de vocês que acompanham a gente, acompanha a Beth lá no Ser das Estrelas, me acompanha aqui no Ser Mais Você. Tudo é ser, tudo é sobre ser. Então, nessa caminhada de ser, né, quem nós somos, hoje a gente vai falar sobre ir além das fronteiras e experimentar o novo, né? Nós estamos no mês 11, um mês de energia de ascensão, de iluminação, de conexão com a nossa intuição. Nós estamos num mês que nos possibilita um salto quântico na nossa percepção e conexão com este ser que é a nossa essência. Então, esse tema, né, ele surgiu de uma forma bastante inusitada, né? Eu propus a Beth, é esse mesmo. Só que ele veio muito nessa energia da gente ultrapassar as nossas próprias fronteiras, as nossas próprias limitações, para que nós possamos nos permitir experimentar o novo ou experienciar o novo. É por aí, não é, Beth? Ultrapassar as próprias fronteiras internas para alcançar esse lugar de criar o novo, né? Com certeza. Porque se nós ficarmos presos, apegados ao velho, o novo não chega, Não chega. não chega. Então, assim, há um chamado para que nós façamos esse trabalho interno e nos permitamos viver o novo. O que é o novo? O que é ultrapassar essas fronteiras? Ontem eu fiz uma live interessante onde o tema era retirada dos véus, Uhum, né? E aí, falou em retirada dos véus, eu só me lembro dos pleiadianos, né? Porque uhum, eles trabalham muito com a retirada dos véus. E eles falam que a retirada dos véus dá ilusão. O que é retirada dos véus da ilusão? É sair da terceira e ir para a quinta. A retirada dos véus tira de nós toda essa falsa realidade criada pela Matrix, para que a gente possa enxergar o que é a verdadeira realidade, que é a realidade do ser, que é a realidade da consciência, né? Então, se eu me proponho a fazer essa transformação na minha vida, em retirar os véus para viver o novo,
eu preciso soltar Uhum. o velho, né? O velho representado por todas as experiências que nós tivemos e às quais nós ainda estamos apegados, acreditando que nós somos aquelas experiências, quando na verdade nós não somos as experiências, nós não somos as histórias, nós não somos sequer essa personalidade. Nós somos uma consciência em processo de expansão para nos auto-reconhecermos na luz que somos. Essa, Uhum. pelo menos, é a verdade que ressoa no meu coração. Uhum. E então, é extrapolar realmente as fronteiras. O que é uma fronteira para você? Isso é muito pessoal, né? Uhum. Qual é a sua questão que ainda é uma fronteira para você acessar o novo? É um medo de dar algum passo. Em que área da sua vida? Quando a gente pensa em qualquer coisa da nossa vida, o Dr. Joe Dispenza, ele é muito feliz quando ele fala que a gente cria um futuro a partir de um passado. Então, a Uhum. gente cria um futuro previsível. O Uhum. que é um futuro previsível? É um futuro baseado nas experiências que eu tive E e que eu que eu, conheço, né? não é isso? E aí eu levo para diante, acreditando que eu estou criando diferente, quando na verdade eu estou criando a partir daquilo que eu conheço, que a minha mente consegue elaborar. Eu ir para o novo significa uma única coisa: estar na presença, É por estar isso, né? no presente. É por isso, né, Beth, que a gente fala repetir padrões. Na verdade, a gente não está criando efetivamente nada nesse sentido. Isso, A gente está repetindo padrões, comportamentos que já isso, são conhecidos nossos. E aí é por isso que justamente. não muda, né? Querer um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, não tem jeito, né? Isso. Einstein disse, né? Se você quiser um resultado diferente, você precisa fazer diferente. Uhum, Então, não tem como. Como a gente não conhece o novo, né? A gente não tem noção do que está ali disponível para a gente. uhum. Não adianta a gente ficar querendo prever o futuro. O futuro se faz a partir do presente que eu estou. Isso não significa dizer que eu não vou criar aquilo que eu estou escolhendo. Significa, sim, vamos criar sem se preocupar em como aquilo vai se manifestar. Isso. Uhum, A gente cria sem criar o caminho. uhum, Porque quando eu crio o caminho, é esse o futuro previsível que eu estou fazendo. Tipo assim, sou trabalhadora assalariada. Então, minha vida inteira, tudo que eu quis comprar, eu pensei em fazê-lo através do dinheiro que eu recebo, uhum. porque eu acredito que aquela é a única fonte de renda que eu tenho. Então, eu desejo um carro novo, aí eu penso, bom, um carro novo custa tanto, né? Então, eu ganho tanto, e eu vou fazer tal, cálculo, não sei o quê, não sei o quê. Em tanto tempo eu consigo comprar o carro, eu consigo dar tanto de sinal, eu consigo pagar uma prestação tanto. Então, eu quero manifestar um carro novo. Mas eu estou tão preocupada em como é que eu vou manifestar esse carro, né? Que eu utilizo o previsível, que é o que minha mente tem como referência, que é o meu salário. Então, eu dificilmente penso em outra forma deste carro chegar, uma forma nova. Porque se eu disser assim para você, olha, você vai ganhar um carro, você pode ganhar um carro. Por Aí, exemplo, um sorteio. Aquilo nem passa pela cabeça, né? mas se eu disser isso, o que que a mente vai fazer? Imagina, capaz. Ou ela vai criar o caminho de pensar que vai ser através de um sorteio, ou ela vai ver na cabeça dela quem poderia dar a ela um carro de presente.
E continua sendo todos padrões previsíveis. Entende? A gente sempre vai para a previsibilidade. Agora, por quê? Porque a gente quer controlar. Uhum, A gente quer controlar, a gente quer manifestar, a gente quer criar, mas a gente quer controlar aquilo que a gente escolhe a partir da nossa mente, que se baseia no passado. E uhum, viver o novo é justamente o contrário. É manifestar de qualquer outra forma. Eu me recordo que quando eu trabalhava, e logo depois que eu me aposentei, né, eu acreditava que eu só poderia ter uma fonte de renda, que era a minha aposentadoria. E de repente, estou eu aqui trabalhando, né, gerando outros tipos de renda e outras rendas já me apareceram, né? Assim, coisas muito inusitadas na época que eu não acreditava que podia acontecer. Eu já contei aqui algumas vezes, não sei se no seu programa, mas em outras lives, uhum, é, que quando eu estava em Portugal, né, com dificuldade em pagar o financiamento da minha casa, que foi quando chegou a pandemia, né, e uhum, aí a aposentadoria tornou-se insuficiente porque o euro estava muito alto. O governo português baixou uma legislação suspendendo todos os financiamentos de quem solicitasse. Então, assim, não foi um dinheiro que entrou, foi um dinheiro que não saiu, uhum. Sim. entende? E foi uma coisa totalmente imprevisível, que eu não poderia supor que isso um dia pudesse acontecer. Uhum, O universo trouxe e jogou no meu colo, né? Então, assim, o que é que eu precisava? Eu precisava ter tranquilidade, né, com relação ao pagamento desse financiamento. Uma pandemia que se instaurou, que a gente não sabia o que era, nem como seria, nem quanto tempo, nem o que decorreria disso, né? E eu tinha um financiamento para pagar. E então, o universo trouxe a resposta. Mas foi uma resposta tão inusitada que eu nunca poderia imaginar que a resposta fosse essa. Então, sim. eu poderia pensar em diversas outras formas de gerar recursos, pedir emprestado, tomar financiamento, fosse lá o que for, né? Empréstimo em banco, fosse lá o que fosse, né? Mas essa solução eu nunca pensaria. Uhum. Então, esse é o novo, né? É o viver o novo. Eu, outro dia, estava pensando, me veio assim. Às vezes eu faço umas reflexões muito interessantes do meu ponto de vista, né? Eu estava pensando assim, o quanto eu já fui doidinha, né? Nessas viagens que eu já fiz. Bem como é, amiga. Gente, Sei bem assim, como é. você confia no universo e vai, né? E aí, numa dessas minhas viagens, estava eu fazendo um curso na Espanha, em Zaragoza, e a gente tinha um final de semana livre. E tinham duas mexicanas lá que queriam passear no final de semana, né? Alugar um carro para passear. E quem é que vai? Eu disse, ah, eu vou. Lá vou eu, com duas mexicanas no carro para a França. E fomos. No meio do caminho, paramos em Andorra, no Principado de Andorra. E elas queriam ver lojas de roupa. E eu queria passear. Nessa época, eu estava ainda fotografando e tal, né? Então, lá fui eu com minha máquina fotográfica tirar foto do lugar. Gente, eu andei por um monte de lugar sozinha. As outras duas lá perdidas nas lojas e eu tirando foto. Lá pelas tantas, eu me dei conta que eu não sabia onde estava o carro. Eu não sabia a placa do carro, eu não sabia a marca do carro, eu não sabia onde as criaturas estavam. Meu Eu não Deus do sabia céu. nada. Eu estava Perdidinha mesmo. solta, não falava o idioma, não sou fluente em inglês. Aí eu estava pensando nisso essa semana, eu digo assim, gente, como eu sou doidinha, né? Saí assim, a gente estacionou lá no estacionamento público, cada um foi para um canto.
Eu disse assim, pô, vou descobrir onde é que está o carro, né? Foi mais ou menos por onde eu acreditava que era. Foi pelo rumo. Foi Fui. pelo rumo. Não tinha Maps, gente. Não tinha Google Maps naquela época. E aí, isso foi em 2008. E aí, lá vou eu pela rua. Não é que eu encontrei as criaturas? Olha aí. A rua, assim, cheia de turistas, cheia de gente. Eu encontrei as meninas, né? Ainda fui com elas em algumas lojas e tal. E depois fomos para o carro, depois fomos para o sul da França. Chegamos lá, a gente não tinha onde dormir, a gente não tinha reservado pousada, a gente não tinha reservado nada. Aí a gente foi buscar onde é que ia dormir. Uma brasileira, duas mexicanas que não falavam francês. Que beleza, que beleza. É uma aventura, hein? Isso literalmente é ir além das fronteiras e se lançar ao novo, porque Pois, achamos lá uma pousada, dormimos. No dia seguinte, seguimos viagem, descemos para Barcelona, voltamos para Zaragoza, chegamos em Zaragoza, colocamos o combustível errado no carro. O carro parou no primeiro sinal depois do posto. Um taxista parou para nos ajudar. A polícia parou achando que o taxista estava nos molestando. meu Deus do céu. Resumindo, colocamos o carro lá no lugar que eu não me lembro mais e chegamos no hotel no carro da polícia. Jesus, dá para escrever um livro, hein, Beth? Aventuras de Beth. Ai, eu tenho muitas histórias dessas minhas, assim, doidinhas nessa mesma viagem. Eu cheguei na Itália e os cartões não passavam. Eu não conseguia sacar dinheiro. Eu só tinha 140 euros na carteira para Uhum, passar 6 dias. E aí, eu não entendi até hoje por que os cartões não funcionavam para sacar dinheiro. E o cartão de crédito estava lotado, porque eu já estava vindo de uma viagem de não sei quantos dias. uhum. Resumindo, eu passei 6 dias na Itália a pé, para eu não gastar dinheiro de transporte. Conheci aquele centro histórico todo Tudo. no mapa, esperando que o pessoal daqui do Brasil conseguisse liberar o meu cartão, né, de crédito, porque eu já estava no limite. Eu não tinha nem para pagar o hotel para sair. Ia, Naquela la- época, ia não lavar tinha, prato, hein, Beth? Ia lavar prato. não tinha WhatsApp. Então, eu tinha que Sim, ir naquelas lojas, né, naquelas biboquinhas que tinha aquelas cabines telefônicas para sim. ligar para o Brasil. Aham. Na hora que liberaram o meu cartão, eu entrei na primeira loja e comprei alguma coisa só para confirmar que o cartão estava liberado. O quanto essas experiências que a gente cria para a gente mesmo trazem um monte de coisa, né? Primeiro, Isso, uma proteção, né? Uma proteção muito grande, isso. espiritual, energética e tudo mais, porque, né? Eu também já tive as minhas aventuras assim, e hoje o que eu vejo é isso, tipo, meu Deus, eu era Gente, eu muito estava protegida. sozinha, eu não conhecia ninguém na Itália. Pois Eu não é, pois conhecia é. ninguém, eu não tinha ninguém a quem recorrer. Então. A proteção é uma coisa, né? A segunda coisa, eu acho que tem muito de autoconfiança aí, né? Nesse lugar de ir além das fronteiras, de experimentar o Isso. novo, a gente precisa desenvolver esse lugar de autoconfiança, do tipo, aconteça o que acontecer, eu vou resolver, eu vou dar conta, vai dar jeito, de alguma forma, as coisas Isso. vão andar. Então, eu acho que é muito isso de autoconfiança, assim, de que aonde seja que a gente esteja, a gente resolve, Com certeza. resolve, né? Resolve, Um, tudo se resolve. um outro aspecto também que eu vejo na tua fala e eu vejo nas minhas experiências nesse sentido é que se a gente não tem a ousadia de fazer as coisas, você nunca sai do lugar. Isso. Né? Se não tiver esse espírito um pouco aventureiro de experimentar a vida, experienciar a vida, a gente não ultrapassa as nossas próprias fronteiras de medo, de dúvida, de insegurança.
Porque uma coisa não conversa com a outra, né? A gente precisa realmente se permitir. Uhum, E isso é um movimento interno. Brincadeiras à parte, eu sou muito bem-humorada nesse ponto de vista de olhar as histórias todas, né? Eu olho tudo como aprendizado, como lição, uhum, como uma experiência, mas realmente a gente ir para o novo, trazendo aqui agora a nossa questão para o processo da ascensão e da expansão da consciência, né? É ir para espaços internos ainda não experimentados. uhum, Porque a gente, às vezes, experimenta um estado de paz e a gente começa a se sentir desconfortável naquele lugar, porque não está acontecendo nada. Como que eu estou tão em paz? Está tudo acontecendo aqui, um caos, né? Fora. E eu estou em uhum, paz. O que é isso? Né? Como que eu consigo amar e me sentir assim tão feliz? Como que eu estou tão alegre e não aconteceu nada? Não ganhei nem na loteria, não entrou dinheiro novo na minha conta, como é que eu estou feliz? Né? O quanto a gente. Eu estava ouvindo hoje uma historinha que não me lembro se era um fazendeiro, era um rico proprietário. Ele chamou os seus funcionários e colocou na mesa dinheiro e a Bíblia, né? E pediu para que cada um escolhesse o que é que queria. E eu fico dizendo assim, eu fiquei depois refletindo, dizendo assim, como é verdade? Como a gente colocou o dinheiro, né, como sendo o propósito das nossas vidas, como sendo o norte da nossa vida. Então, quando a gente pensa em manifestação, em expansão de consciência, quando a gente pensa em prosperidade, quando a gente pensa em abundância, a gente pensa primeiro no dinheiro. uhum, Nós estamos tão viciados, né, que a gente pensa primeiro no dinheiro. A gente não pensa na manifestação e o dinheiro chegar como recurso para aquela manifestação. Porque o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio. Então, se eu coloco o dinheiro como finalidade, né, eu estou esperando ser feliz porque eu não tenho dinheiro. Então, eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o carro, quando eu tiver a casa, quando eu tiver dinheiro para casar, quando eu tiver dinheiro para fazer a faculdade, quando eu tiver dinheiro para, sei lá, para viajar, qualquer coisa, né? Mas não, é primeiro escolher o que a gente quer. E o dinheiro chega como finalidade para a gente alcançar aquilo. Então, se eu quero paz, eu preciso estar focada, né? Colocar a minha energia em ter essa paz. Eu preciso estar focado na abundância, que não é o dinheiro, uhum, entendeu? Porque o que que eu quero com a abundância? Eu quero estar em paz. Eu quero ter tranquilidade na minha vida. Eu quero não ter que me preocupar em pagar contas, uhum, né? Eu quero poder comer uma boa comida e saborear, tomar um bom café, poder viajar para conhecer o mundo, né? Eu quero, o que é que eu estou escolhendo, né? Poder viajar para ver meus filhos, meus amigos, quero conhecer o mundo. O foco, né? A energia é no resultado, uhum. não é o dinheiro. O dinheiro é o meio para aquilo, ainda, né? Eu Mas não vejo. é o único meio também, porque, como Sim. eu disse no outro exemplo, a gente pode ganhar. Uhum, 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 Eu sei uhum. histórias de pessoas que ganharam um guarda-roupa inteiro, porque a amiga rica resolveu trocar o guarda-roupa, pegou o guarda-roupa inteiro e deu para a amiga. Tu sabe que nesse ganhar, você falando de Portugal, tem uma amiga minha que a história dela sempre me impactou muito, assim, né? Ela,
ela foi fazer, uma amiga gaúcha, né, psicóloga, terapeuta também, ela foi fazer uma prova de doutorado, né, em Portugal, Hum, na área dela, e aí passou nessa prova tudo, e aí ela e o esposo, então tinham dois filhos, resolveram juntos, né, ele foi acompanhar ela e hum, trabalhar em Portugal e tal, tudo. E daí, num primeiro momento, eles alugaram, né, uma casa, só que era muito caro, né? O aluguel em Portugal é caro, dispendioso e tal. E ali passou um ano, eles foram, né, segurando a onda, tudo mais. Só que estava começando a ficar insustentável, né? hum, Só que eles queriam ficar em hum, Portugal, eles gostaram, queriam, né, permanecer lá. A escola dos filhos, né, eles foram estudar em regiões próximas ali. Enfim, resumo da ópera, eles tinham decidido que eles queriam ficar em Portugal, eles não sabiam como. Aí, simplesmente, uma amiga que ela fez em Portugal, uma pessoa que ela hum, conheceu em Portugal, fez amizade em Portugal, uma pessoa de posses, né? hum, Resolveu mudar de país e morar em outro país e deu a chave na mão dela para ela cuidar da casa, morar lá e cuidar da casa enquanto eles estivessem morando em outro país lá na Europa. Ou seja, ela não tinha mais aluguel para pagar e o dinheiro que ela usava era para manutenção da casa para aquela amiga. Então, hum, essa história dela, assim, quando a gente conversou hum. sobre isso em live, também me impactou muito, tipo, realmente o quanto o universo pode nos surpreender quando nós abrimos mão do como, Justamente. A né? Isso. mente previsível dela não tinha referência, porque esse passado não existia. Uhum, Então, ela viveu o futuro a partir do novo e não de um passado previsível. exato. E o quanto nós temos que romper essas barreiras internas, né? Sobre o como as coisas podem acontecer ou até onde nós podemos ir no nosso processo de ascensão, voltando aí para a nossa conversa de ascensão, né? O quanto nós precisamos romper com essas referências que nós temos do passado para a gente Isso, poder alcançar outros lugares mais expandidos de conexão com isso. seres, com mestres, né? Com tantas consciências que podem nos ensinar e que são partes de nós, assim como nós somos partes deles, né? Uhum. E aí, falando desse lugar de ultrapassar fronteiras, Beth, Hum. experimentando o novo, eu queria muito que você falasse dessa energia dos dragões, que é algo novo, é algo novo, é algo que está chegando aí, é algo que muita gente precisa romper com os preconceitos e referências Isso. sobre quem são os dragões, quem eram os dragões, né? Ou qual é a energia dos dragões. Vamos falar um pouquinho disso nesse lugar de ir além das fronteiras e experimentar o novo? Sim, vamos sim. É, como foi que esses dragões chegaram para mim pela primeira vez? É muito interessante, porque foi numa sessão de Portal Cósmico. Acho que foi no dia 6/6 deste ano, né? Eu recebi uma canalização. E foi uma canalização que eu sentia que era uma energia nova que eu ainda não tinha experimentado. E eu sentia muita dificuldade em articular as palavras, né? Eu estava sentindo que era uma frequência elevada na qual eu ainda não estava ajustada, digamos Uhum. assim, Calibrada. calibrada. Quando chegou no final, geralmente eles assinam, né, a canalização. Algumas vezes não, mas na maioria das vezes sim. E eles assinaram os dragões da luz. Gente, eu fiquei calada. A informação chegou e eu fiquei calada. Eu fiz uma viagem em mim mesma com relação às minhas crenças, aos meus conceitos e preconceitos, para que eu fizesse de público aquela assinatura. E aí eu falei, né, que eram os Dragões da Luz. Só que não era só Dragões da Luz, gente, era da 37ª dimensão. Aí eu ainda fui mais para as minhas crenças
e conceitos e preconceitos com relação a merecimento, né? Porque eu dizia assim para mim mesma, tá? Eu tô calada, o público está lá esperando, e eu tô cá calada com meus botões. Gente, aquilo dura um segundo e você viajou, né? Parece um século, né? Se eu seria merecedora de receber uma canalização desse quilate, né? Então, para mim era muito, muito, porque isso não é coisa da minha cabeça. E falei, né? Assumi, fiz lá a assinatura completa e fui-me embora. Marisa recebeu uma canalização assim, assim, assim. Ela disse, Beth, eu também recebi. Olha isso. Ah, passou. Eu disse, Marise, tem um trabalho para a gente fazer. Aí ela, só se for para o ano, porque esse ano a gente já fez tanta coisa, não sei o quê, a gente já está cansada. Eu disse, olha, vamos fazer, mas eu acho que a gente não consegue mais local, né? Os locais devem estar todos já reservados. Eu disse, eles disseram que tem local. Não tem desculpa. Em 2 minutos ela achou o local. Em 2 minutos. O local estava lá, a data estava reservada. Montou esse retiro, né, do dia 6 ao dia 8 de dezembro, nesse resort maravilhoso no interior de São Paulo, um local chamado Amparo. E aí a gente foi ver. Olha, Tem templo da terra, do ar, da água, do fogo, da lua, do sol. Tem labirinto, tem pirâmide, tem toque de coisa. que delícia. Tem muita natureza, tem um salão que a gente precisa para os trabalhos. A área externa é linda. Então, assim, foi uns aspectos bem interessantes da gente trazer, que, tipo assim, os dragões, eles apareceram em épocas bem pontuais, assim, da nossa personagem de ficção. Uhum, sim. Mas existe um desenho rupestre de que eles desenharam o dragão. O dragão está lá, na pedra, né? Entretanto, nunca foi encontrado uma arcada óssea, não sei se é arcada óssea que chama, né? Coisa óssea, de um Uhum, dragão. Acharam-se de dinossauros, mas dos dragões sim, nunca acharam, sim, verdade. Uhum, tá? Então, assim, não existe uma comprovação científica, um estudo sobre a existência deles, né? isso, né? E aí os dragões sumiram e eles estão chegando agora de volta com toda a carga, porque são muitas pessoas acessando os dragões a partir dos mais diversos aspectos. Eles acessam em sonhos, eles acessam através de clarividência, eles acessam através de mensagens, outros acessam no sentimento do coração, né? E muitos canalizadores trazendo ferramentas dos dragões. Uhum. Assim, isso, agora, se vocês procurarem, tem muita gente trabalhando com os dragões. Agora, é importante que a gente traga que existe uma grande diferença entre os dragões e os draconianos. Ah, sim. Porque a gente tem, né? A gente pensa, dragões são draconianos. Não são draconianos. Draconianos vieram lá da constelação dele de Draco, né?
e vieram com uma outra estrutura energética, Uhum, um aspecto mais densificado, né? Então, estiveram aqui no planeta, juntamente com os reptilianos, né, que a gente fala tanto, e vieram com um outro propósito. Os dragões são seres da luz, são seres iluminados que estão voltando ao planeta e que conseguem chegar agora em maior quantidade, em maior clareza do que está sendo trazido. uhum. É, eu perdi o fluxo. Você estava falando a Aí, diferença dos dragões e dos draconianos, né? isso. Onde Então, os uns. dragões são seres de luz que estão trazendo essa qualidade para o planeta. E Uhum, eles estão chegando agora em profusão porque existe uma condição energética para que essa energia atue no planeta. Existem seres que já estão com a frequência alinhada para receber dessa nova forma de acesso, uhum. porque muita coisa está sendo acionada em nós. Inclusive, na canalização que eu recebi, eles trabalharam as nossas articulações. E a gente não tem noção de como as articulações são importantes no nosso processo, que não é só no nosso processo físico. Mas isso eu vou deixar para contar lá no Na próxima retiro. live. Não, no retiro. Sim, sim. E a próxima live, que é depois do retiro, aí você conta um pouquinho. Isso. Aí eu posso contar. Não vou dar spoiler. Sim, 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 maravilhoso. E aí tem um site, né, onde a galera que quiser Tem um tentar, site. né, Isso, tentar não, conhecer sobre esse programa do isso, Retiro, tem um site que isso. está no teu perfil lá. Olha, tem no meu perfil do Instagram, tem no perfil da Marise do Instagram e tem no nosso site www.cerdasestrelas.com.br. Tem lá Retiro dos Dragões da Luz, evento presencial. Pronto, pronto. Então, olha, galera, a gente está encerrando aqui porque eu tenho compromisso daqui um pouquinho, pedir a Beth para a gente encerrar os minutinhos antes, né? E esse retiro é no início de dezembro, então ainda dá tempo para quem, né, tiver sentindo o coração aí, dá tempo para se programar, Isso, entrar aí no site, no serdasestrelas.com.br, falar com Beth. Tem o perfil da Beth aqui na descrição do nosso vídeo, para quem não tem o perfil dela. E também lá no Instagram, né, tem o perfil da Beth lá marcadinho também no Ser Mais Você. E com ela você pode conversar e saber todo o resto aí que está por vir nesse trabalho lindo com os dragões, que com certeza é ir muito além das fronteiras, porque se a gente não tem nem prova da existência deles, precisa ir muito para um lugar do sentir, né, ultrapassando essas nossas barreiras para conectar com essa energia e que eu isso. adoro, E adoro. aí, e aí eu vou contar que nesse retiro as pessoas vão receber uma mesa dos Dragões da Luz para atuarem, né? Não só em si, mas também em atendimentos para quem for terapeuta. E eu E vou dizer que eu vi em primeira mão essa mesa e tá lindíssima. E nós estamos criando um produto, né, na Hotmart, possivelmente, com todo o material. Então, se você vai levar a mesa, você vai receber um produto completo, com os mantras, com os decretos, com as ativações, com a parte teórica toda, que a gente está fazendo um material de pesquisa. Você vai receber um manual, você vai receber todos os cristais que você vai trabalhar na mesa. Então, assim, tá um trabalho lindíssimo que eu estou, assim, maravilhada, encantada. Ai, que delícia. Vou querer saber tudo. Beth, querida, muito, muito, muito obrigada por essa nossa conversa aqui de hoje. A nossa prosa, como sempre, é divertida, mas é sempre com muito conteúdo. Muito grata, viu, querida? Gratidão, meu E amor. também a todos os que estiveram conosco, né? Quem acompanhou aqui no ao vivo, quem vai assistir essa gravação depois também.
Muito grata por a gente reunir essa energia aqui, rompendo com as barreiras da nossa própria consciência e acessando um espaço mais bonito, mais alegre, mais feliz de nós mesmos, né? Com Beth, ó, certeza. um beijo para você. Gratidão, meu Obrigada amor. e até o Gratidão a nosso todos. próximo encontro. Beijo no coração. Beijo, querido.